Esportes Uninassal. Olá pessoal, está começando mais um Esportes Uninassal aqui na sua rádio web. E hoje tem os pernambucanos no Brasileirão das séries A e C. Tem também a vitória da seleção contra a Croácia em Liverpool, no penúltimo amistoso antes da estreia na Copa. Também as convocações pelo mundo, os 32 países que estarão na Rússia, definir os 23 jogadores que tentarão o sonho de erguer o troféu mais cobiçado no planeta da bola. A ausência também do craque alemão Sané na lista dos convocados da Alemanha. Tem também os jogadores mais valiosos das principais ligas de futebol, que tem Neymar no top 3. A heróica vitória da seleção masculina de vôlei na Liga das Nações também entra aqui na nossa pauta. A preparação da seleção feminina de vôlei para a semana mais difícil na Liga das Nações Femininas. Gente, faltam apenas 10 dias para a Copa do Mundo na Rússia. O Esportes Uninassal está no ar e vamos ao maior giro do futebol pernambucano. Esse é o nosso Giro do Esporte. Gente, a vitória não veio e o Náutico somou mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado contra o ABC. A equipe perdeu por 2-0 no Frasqueirão. Mas nem tudo foi motivo de lamentação para o técnico Márcio Goiano. O treinador lamentou muito a volta para casa sem nenhum ponto na bagagem, só que apontou evolução na equipe. Para ele, o Timbu não conseguiu se impor em campo, mesmo com o placar de 2-0 para a equipe potiguar. O Náutico que volta a campo neste sábado contra a equipe do Remo na Arena Pernambuco às 4 da tarde, tentando se recuperar e sair da lanterna. Com essa derrota para o ABC, o Náutico voltou para a última posição do Grupo A com apenas 7 pontos. Está com o mesmo número de pontos do Remo, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 7 pontos também, porém perde no número de saldo de gols. -4 contra -6 da equipe alvirrubra. E tem esse confronto direto em casa para tentar sair da zona de rebaixamento. Notícias do Timbu aqui no Esportes Uninassal. Santa Cruz. O Santa que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois do empate contra a equipe do Confiança fora de casa, venceu a Juazeirense por 1-0 no Arruda. Gol foi de Robinho na primeira etapa da partida. A equipe agora se prepara para o próximo confronto. Trata-se do jogo contra o Salgueiro, segunda-feira, às 7h30 da noite no Cornélio de Barros, lá em Salgueiro. Com a vitória, o tricolor soma agora 13 pontos e voltou para o G4 da competição no Grupo A, agora aguardando apenas o complemento da rodada. Na noite de hoje, Botafogo da Paraíba enfrenta a equipe do Globo em casa e, caso vença, coloca o Santa Cruz novamente para o 5º lugar. Porém, para o técnico Roberto Fernandes, aos poucos está fazendo os jogadores do Santa Cruz comprarem seus discursos na Série C. Depois de conseguir colocar em campo um time mais aguerrido contra a Juazeirense no último sábado, o treinador quer agora modificar a postura quanto às partidas longe do Arruda. O próximo compromisso, lembrando, é contra o Salgueiro na próxima segunda-feira. Notícias do Tricolor aqui no Esportes Uninassal. Esporte. O Sport, que após o empate sem gols contra o Internacional no último sábado, recebe a equipe do Atlético Paranaense na próxima quarta-feira às 9 horas pela 10ª rodada da Série A do Brasileiro na Ilha do Retiro. O torcedor que quiser comparecer já pode adquirir suas entradas. As bilheterias funcionam a partir das 9 da manhã desta segunda para retirada de ingressos referentes à campanha Eu Quero a Ilha Lotada e também para a compra de bilhetes para sócios e público geral. Os torcedores que optarem pela compra dos ingressos online já estão disponíveis para sócio por meio do portal oficial do clube. O Sport que empatou em 0-0 com a equipe do Internacional e continua em 6º lugar com 15 pontos ali na zona de Libertadores. Notícias do Leão aqui no Esportes Uninassal. Brasil! Ele voltou. Exatos 3 meses após operar o pé direito, o Neymar entrou no intervalo para abrir a vitória da seleção brasileira por 2-0 contra a Croácia, num chute forte de quem queria acertar a bola e espantar qualquer má sorte às vésperas da Copa do Mundo. Na explosão de quem não via a hora de voltar a jogar. Na reunião dos mais talentosos jogadores da equipe, William para Coutinho, Coutinho para Neymar, Neymar para o gol. Na certeza de que o amistoso foi muito válido e embora
tenha terminado com outro belo gol de Firmino, teve a Croácia melhor no primeiro tempo. A simples presença de Neymar, a saída de bola pelo chão com Coutinho centralizado e as demais substituições dos dois lados levaram o jogo para o lado brasileiro. A seleção pode e deve melhorar até chegar à Rússia. O jogo em Anfield deixou lições. Essa vitória para o Brasil 2-0 em cima da Croácia com gols de Neymar e Firmino. Agora o Brasil enfrenta a Áustria. O jogo será no próximo domingo, em outro amistoso, o último amistoso na preparação para a Copa do Mundo. O Brasil que estreia no dia 17 contra a equipe da Suíça. O jogo será lá em Rostov. Falando em Copa do Mundo, né? Copa do Mundo que faltam 10 dias apenas para o início dessa Copa do Mundo, a 22ª edição, que será realizada lá na Rússia. O jogo mesmo de abertura, lembrando, na quinta-feira, ao meio-dia, horário aqui de Brasília, no Olímpico de Lužické, tem Rússia e Arábia Saudita abrindo a Copa do Mundo 2018 na Rússia. As convocações pelo mundo, né? Os 32 países estarão na Rússia definir os 23 jogadores que tentarão o sonho de erguer o troféu mais cobiçado do planeta da bola. Saiu a lista oficial das 32 seleções com os 23 jogadores. O Brasil já tinha divulgado essa lista, né, desde o início do mês passado, porém as outras seleções ainda continuavam com 35 jogadores. Agora a lista foi reduzida e é oficial dos 23 jogadores de cada seleção. A ausência, né, mais sentida até agora é do craque alemão Sané, né, um dos principais destaques do futebol alemão, que estará fora da Copa do Mundo pela lista de convocados da Alemanha. O Joachim Löw optou por não levar o Sané. Além do meio atacante Sané, outros 3 jogadores ficaram de fora da lista final do técnico Joachim Löw. Apesar de ter disputado somente uma partida desde setembro do ano passado, quando quebrou o pé esquerdo, o goleiro Neuer, capitão da seleção, foi confirmado. Derrotada na sexta-feira passada pela Áustria por 2-1 de virada, a Alemanha encerrou um período de treinamentos nos Alpes italianos. Na próxima sexta-feira, enfrenta a Arábia Saudita em Leverkusen, no último amistoso antes da estreia da Copa do Mundo. A campanha do Grupo F começa no domingo, dia 17, contra o México. Depois, enfrenta a Suécia, dia 23 de junho, sábado seguinte, e termina a participação na primeira fase diante da Coreia do Sul no dia 27. E foi com emoção a vitória da seleção brasileira de vôlei masculina nesse último domingo contra Estados Unidos por 3-2, depois de levar um 2-0 no começo da partida. Com grande atuação do central Isaac e do oposto Wallace, a seleção impõe a primeira derrota aos rivais. E era preciso algo mais, né? A seleção sabia disso, mas por um momento, mesmo com a postura mais agressiva, se mostrou pouco eficiente. Porém, venceu por 3-2, com parciais de 25-21, 25-20 para a equipe americana, e depois só deu Brasil, 25-19, 25-20 e um 20-18 no quinto set. A partida também marcou recorde de público na competição até aqui, com 11.306 torcedores que foram à arena da capital goiana torcer pela seleção. Com a vitória, o Brasil chegou à vice-liderança da Liga das Nações masculina com 15 pontos, o mesmo número de pontos da Polônia, porém perde no número de vitórias. Já a seleção feminina vai para a 4ª semana na competição. A equipe enfrenta 3 grandes rivais. Enfrenta a China nesta terça-feira às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Depois joga contra as americanas, em jogo que vale a primeira colocação do grupo, e encerra a participação nesta semana contra a equipe da Rússia, encerrando essa 4ª semana na competição da Liga das Nações Feminina. E saiu a lista dos 100 jogadores mais importantes, né, e mais valiosos das 5 grandes ligas da Copa do Mundo. E Harry Kane é o jogador com maior valor de transferências entre os que jogam a Big Five, ou Top 5, né, com valor estimado em 201,2 milhões de euros, deixando Neymar na 2ª colocação, mas também muito provavelmente em função da cirurgia do atacante do PSG. O atacante do Tottenham, né, teve uma temporada brilhante, realmente, deixando para trás outro nome que prometia muito, também do PSG, como Neymar, no caso do Mbappé.
Esse levantamento é interessante também porque sai poucos dias antes do jogo inaugural da Copa do Mundo 2018 e vale comparar com o levantamento do Futebol Observatório, feito 3 semanas atrás. Se não todos, ao menos alguns nomes, ao começar pelo líder em valor, que na performance foi o 12º melhor colocado. Outros 5 brasileiros formam o top 21. No caso, o Neymar em segundo lugar, tem o Felipe Coutinho em 12º, o Firmino em 15º, o Gabriel Jesus em 16º e Ederson em 21º. O único da lista não convocado para a seleção é o Fabinho Alves, do Liverpool, na lista dos 100 mais. E interessante também é que são os 10, dos 10 mais valiosos, 6 são de diferentes nacionalidades. No caso, tem 2 ingleses, o Kane e o Alli, 2 belgas, 2 argentinos, no caso do Messi e do Dybala, 2 franceses, o Mbappé e o Griezmann, e um brasileiro, o Neymar, e um egípcio, o Mohamed Salah. A França é o país com mais jogadores na lista, são 16 no total dos 100. E o Ederson é o goleiro mais valorizado da lista, o goleiro brasileiro que estará na Copa do Mundo deste ano. E com esse top 2 do Neymar, Neymar em segundo lugar na lista desses mais valiosos, que a gente encerra o nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência e dizendo que na próxima quinta-feira a gente tem um encontro novamente marcado nesse mesmo horário aqui na sua rádio web. O Esportes Uninassal termina aqui. Muito obrigado e tenham uma excelente noite.